Esse é o erro que 99% dos arquitetos de IA cometem. É um erro muito clássico em automação e muito por conta de que a maioria das pessoas que falam sobre automações e inteligência artificial não ensinam sobre isso. Porque é uma parte muito importante, mas que não é sexy, que não vende tanto quanto eles querem vender, e é por isso que eles não te falam sobre isso, tá bom? Uma única certeza que você vai ter em qualquer projeto seu é que em algum momento algum erro vai acontecer. Lucas, qual erro? Cara, depende. Qualquer erro pode acontecer, tá bom? Pode acontecer, por exemplo, um erro de servidor. Então, o seu servidor ficar inativo, por algum momento ter ali alguns instantes de inatividade. Pode acontecer um erro, por exemplo, de algum sistema externo. Então, o próprio sistema externo que você está usando ficar inativo. Pode acontecer algum erro de alguma informação, algum dado não chegar como você espera no seu fluxo e por isso ele ser mal interpretado e ocasionar algum erro. Enfim, existem vários erros que podem acontecer no seu fluxo e a maioria das pessoas simplesmente não se previne contra esses erros. Porque uma coisa é você fazer um tratamento de erros, ou seja, aconteceu um erro, você vai lá, investiga, vê o que aconteceu e resolve ele. Outra coisa é você se prevenir contra erros, tá bom? E a maioria das pessoas não faz isso, ok? Eu já consumi dezenas de cursos, dezenas de aulas de end-to-end e simplesmente não falam sobre isso. E agora eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer em cada fluxo seu, em cada parte vital do seu fluxo, para que você tenha um sistema, uma automação escalável, robusta e que sempre esteja rodando, mesmo que aconteçam erros nela, ok? Então vem comigo aqui para minha tela que eu já quero te mostrar dentro do end-to-end, mão na massa e realmente prático. Existem algumas coisas que a gente precisa entender aqui dentro. A primeira é em relação ao que a gente pode fazer para prevenir esses erros dentro do end-to-end. Então eu vou trazer essa parte aqui do Error Trigger, que é muito importante, tá bom? Eu vou te entregar esse template aqui, mas a gente vê isso daqui já já. O que a gente quer ver agora é as opções que a gente tem dentro de cada node do nosso fluxo. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um HTTP Request, tá bom? Uma chamada API, que ela vai ser bem simples e excelente para a gente dar esse exemplo aqui. Eu vou abrir aqui ela e a gente vai reparar que aqui na configuração de settings, a gente tem algumas opções. Então, primeiro, a gente tem esse Retry on Fail, tá bom? Que por padrão, ele vem desse modo aqui. E depois, a gente tem o On Error, ou seja, se acontecer um erro, o que a gente faz aqui dentro? Então, vamos lá. Começando pelo Retry on Fail, ou seja, retentar, tentar novamente ao falhar. Nesse caso, a gente tem duas configurações aqui muito importantes. A primeira é a de Max Tries, ou seja, o número máximo de tentativas. Vou desenhar aqui com a gente. O seu fluxo está aqui rodando, tá bom? Ele está rodando aqui. Ignora essa seta, essas caixinhas que não é tão fácil de desenhar no mouse. Esse seu fluxo aqui está rodando, você está recebendo requisições, ele está rodando aqui. E o que acontece? Vamos supor que aqui você tem uma chamada API, um HTTP Request, tá bom? Só que por algum motivo ele falha, ele dá algum erro, seja porque o JSON ficou quebrado, seja porque o outro sistema ficou inoperante, alguma coisa aconteceu, ele falhou aqui. O que acontece? Com o Retry on Fail ativado, ele vai tentar novamente fazer essa requisição. Então ele vai vir aqui e vai tentar fazer de novo. Vai vir aqui e vai tentar fazer de novo. E o que define quantas vezes ele tenta fazer essas tentativas é o Max Tries. Então vamos supor, aqui você colocou 3 tentativas. O que vai acontecer? O seu fluxo vai fazer uma chamada, beleza? Se essa chamada falhar, ele vai fazer uma segunda chamada. Ele fez de novo, falhou, ele vai fazer mais uma outra chamada. Ele fez a terceira. Se nessa terceira falhar, ele simplesmente para e não tenta novamente, tá bom? E aqui você coloca o máximo de tentativas que você vai tentar fazer caso essa requisição aqui falhe, ok? E logo em seguida, a gente tem o Wait Between Tries, ou seja, quanto tempo entre cada tentativa vai ter em milissegundos, ok? Lembrando que 1000 milissegundos, por exemplo assim, seria o equivalente a 1 segundo, ok? Lucas, o que eu devo colocar aqui na minha automação para ela ficar segura? Cara, pelo menos 3 tentativas, tá bom? No máximo 5. Eu acho que mais do que isso já é um pouco exagerado, não faz tanto sentido, ok? E aqui o tempo que você vai esperar entre um e outro vai depender do sistema que você está utilizando, ok? Se for, por exemplo, algum sistema interno na sua VPS, pode ser que esperar 1 segundo seja pouco para ele ficar ativo novamente. Mas se for, por exemplo, algum serviço, vamos supor, como Supabase, cara, em 1 segundo, provavelmente eles já estarão ativos novamente. Então, você pode ter pegado ali naquele exato milissegundo, uma inatividade do sistema e por isso você não conseguiu fazer. Então, se você coloca aqui 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, já é o suficiente, tá bom? Mas eu recomendo que no máximo aqui vocês coloquem 5000 milissegundos. Ou seja, vai esperar 5 segundos até que tente novamente, tá bom? No máximo 5. Eu acho que mais do que isso, se você tentar 3 vezes, esperando 5 segundos entre cada uma delas e não der certo, cara, ou é o seu fluxo que quebrou, é alguma coisa dentro do seu fluxo que você precisa analisar, ou realmente o sistema lá caiu
e não vai levantar tão fácil, tá? Não vai ser subido novamente tão fácil. Então aqui eu recomendo que você coloque o número máximo de tentativas em até 5. Mais que isso, eu já acho exagerado, tá bom? 5 já é um número até bem alto, mas caso seja algo realmente vital, que você quer tentar novamente, você pode colocar 5. E aqui o intervalo de esperar, você coloca aí o que você achar melhor, tá bom? Eu não gosto de colocar poucos milissegundos, como por exemplo 500, 200 ou algo assim. Eu acho legal colocar aqui uns 1.000 a 3.000, tá bom? Dependendo do caso, pode colocar 5.000. Por que isso? Às vezes o tempo que você colocar ali vai ser pequeno demais para que o sistema fique operante novamente ou para que, por exemplo, você saia de um limite de requisições. Então, 1.000 milissegundos a 3.000 milissegundos, ali entre 1 e 3 segundos, eu acho bacana, já fica legal para suas automações, ok? Em seguida, depois do retry on fail, a gente tem a opção de on error, ou seja, aconteceu um erro aqui dentro do seu fluxo. O que a gente deve fazer? A gente tem algumas opções. A primeira é continuar. Então, por exemplo, eu vou executar aqui o meu fluxo, deixa eu só pegar aqui um webhook, eu vou setar aqui umas informações para a gente poder trabalhar com ele. Setei aqui, e agora eu vou só desativar aqui esse retry on fail, tá bom? Na verdade, eu vou deixar ativo, vou colocar aqui para ele tentar 3 vezes, e vou colocar 1.000 milissegundos, tá bom? Só para não demorar tanto e a gente não perder tanto tempo aqui. Perfeito. Vou dar um save e olha só o que vai acontecer com essa opção aqui, On error, continue, tá bom? Vou executar. Ele deve ter feito uma tentativa agora, tentou novamente, tentou de novo e deu erro, tá bom? Se eu abrir aqui, ele até tentou novamente, tá bom? Mas depois de um certo tempo, deu erro e ele continua. E aqui ele me informa qual foi o erro, tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, eu tô com o webhook aqui do meu N8N que tá desativado. Eu não tô utilizando ele, tá bom? Então, eu coloquei aqui ele retorna a mensagem de erro que foi retornado pelo sistema, nesse caso, pelo N8N, retorna aqui o código, o status e tudo mais, tá bom? Basicamente, isso que acontece no on error. Isso daqui, pessoal, essa opção de on error, quando que você deve utilizar? Quando você tiver ali alguma coisa no seu fluxo que você não quer que o seu fluxo pare. Então, vamos supor que você vai subir uma imagem no Supabase, porém, essa imagem ela não é essencial para o seu fluxo. Você sobe ela lá, é ideal que você tenha guardado, mas se por acaso aconteceu algum erro, tem mais informações para frente, tem coisas importantes adiante que você quer que sejam executadas, porque você não quer perder aquela informação. Então eu recomendo que você coloque um continue, tá? Caso você não tenha outro sistema para subir ou algo do tipo. Você tenha que subir no Supabase mesmo, mas não é tão essencial, você pode colocar esse continue, porque mesmo que aconteça um erro, o seu fluxo não vai parar por completo e vai finalizar a tarefa. E depois você pode colocar um webhook para, por exemplo, se dentro dessa chamada API conter aqui o objeto error, ele faz alguma coisa. Tá? Você poderia fazer isso caso você não tenha intenção necessariamente de fazer algum outro sistema, de mandar para algum outro banco de dados ou algo assim. Tá? Você precisa salvar no Supabase e se acontecer algum erro, não é tão essencial para o seu fluxo, então você continua para que você não perca o resto da execução. Tá bom? Você utiliza essa opção aqui de on error continue. E você tem uma outra opção, que ela é muito legal também e muito útil, que é a Continue Using Error Output, tá bom? Qual que é a diferença dela? Eu vou colocar ela aqui, vou tirar esse retry on fail, tá bom? E vou rodar. Perceba que instantaneamente ele já deu erro, tá bom? Por que ele deu erro instantaneamente? Porque eu não coloquei o retry on fail, tá? Lembra que daquela vez ele tinha continuado, tinha tentado mais um pouquinho ali e por isso ele demorou um pouquinho mais. Dessa vez foi instantâneo, porque eu não coloquei o retry on fail. E perceba que aqui agora eu tenho duas saídas. A saída de erro, né? Que ele me retorna esses dados aqui, Então eu retorno um message, um name, igual o outro, porém numa parte separada, como se fosse aquele if ou aquele switch, entende? E qual que é o legal disso daqui? Você já consegue puxar daqui para baixo, sem ter que fazer uma verificação no if ou alguma coisa do tipo, para fazer uma outra requisição para outro sistema. Então vamos supor aqui um caso onde você está produzindo um relatório e aqui dentro você gera um PDF através de um HTML, por exemplo. Você precisa gerar esse PDF e enviar para o seu cliente. Mas, se acontecer algum erro aqui, você pode ter um outro sistema, uma outra API que você utiliza, que caso aconteça um erro nessa, você vem para essa outra API. E aí você gera lá o PDF e entrega para o seu cliente, tá bom? Isso aqui seria muito, muito legal. Você poderia vir aqui no erro e colocar uma outra chamada API para tentar gerar um novo PDF, ok? Esse daqui é o cenário ideal quando você tem algo crucial para o seu fluxo, tá bom? E uma estratégia interessante é que você poderia, nessa primeira aqui, colocar uma API mais barata e nessa daqui de baixo, colocar uma API mais cara. Então, vamos supor que aconteceu algum erro na API mais barata, você não conseguiu fazer requisição, você manda para a API mais cara e gera ali. Porque na teoria, bom, pelo menos é a ideia, né? É que ela seja utilizada menos vezes. Então, mesmo que você tenha um custo maior nela, você não vai estar utilizando sempre, vai ser de vez em quando ali, e você garante que o seu fluxo funcione corretamente,
tá bom? Então, essa é uma estratégia muito interessante e já é uma estratégia avançada. A maioria das pessoas não fazem isso daqui. E quando você faz isso, você demonstra que você pensa em arquitetura, você pensa em solução de forma robusta e profissional, ok? Em seguida aqui, você continuaria o seu fluxo fazendo o que você precisa. Normalize esses dados aqui, para caso eles venham de forma diferente das suas APIs, e depois segue o resto do seu fluxo, tá bom? Isso daqui é ideal que você faça. Então, duas configurações que você precisa ter nos seus nodes essenciais, tá bom? Se é um node, por exemplo, um if, um switch, alguma coisa assim, não é tão essencial. Mas uma chamada API, algo que depende ali para o seu fluxo ser executado corretamente, é importante que você tenha isso, tá bom? E aqui você tem tanto a opção de colocar o retry on fail, que eu acho bem legal, eu sugiro que você coloque, quanto também essas opções de erro, ok? E depois, pessoal, aqui como um bônus, que eu vou entregar esse template para vocês, que é o mais importante aqui, é esse Error Trigger, tá bom? O que acontece? Esse Error Trigger, ele é acionado quando acontece algum erro em um fluxo seu. Vou exemplificar para vocês. Vou salvar aqui o meu fluxo, eu vou pegar esse webhook meu aqui, tá bom? Vou desconectar ele aqui, nesse segundo aqui, vou trazer aqui, ó. Eu vou colocar que quando acontecer um erro, eu quero que ele me avise. Então, stop aqui para ele parar o fluxo e não continuar, tá bom? E agora o que eu vou colocar? Vou pegar meu webhook, eu vou pegar essa URL de produção, tá bom? E aqui no meu fluxo, eu vou vir nesses 3 pontinhos, vou vir em Settings, e aqui, ó, nesse Error Workflow, eu sempre vou marcar o meu fluxo que tem os erros. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse meu fluxo chamado erros, tá bom? No seu caso, você procura aí pelo seu fluxo que tem aí o nome de erro. Poderia ser, por exemplo, fluxo de erro. Você pesquisa aqui o seu fluxo e coloca ele, como eu também tenho outro aqui, tá bom? Você salva ali embaixo, e agora, ó, se eu tentar executar esse meu webhook, olha só o que vai acontecer. Vou colocar aqui o meu webhook, ele vai rodar, disse que o meu fluxo foi iniciado, e se eu vir em execuções, eu vou ter 2 execuções. Essa daqui, ó, que ela deu erro, tá bom? Aqui na minha chamada API, tá bom? Então aqui eu fiz a chamada API e deu erro, beleza. Só que também ele me acionou uma outra execução, que é essa daqui, ó. Onde aqui ele executou esse meu Error Trigger, tá bom? Esse Error Trigger basicamente é um gatilho que ele é acionado sempre que ocorre um erro em algum fluxo seu, quando você habilita aqui nas settings, tá bom? Nas configurações do seu fluxo. Você habilita ele ali e sempre que acontecer um erro, ele vai notificar esse fluxo aqui, tá bom? E o legal é que nesse Error Trigger, eu vou até pegar da execução aqui direto, ó, ele te traz algumas informações bem interessantes. Então ele traz notificação de erro no fluxo, tá bom? Ele te traz o erro, então, qual que é o nome do erro, qual que é o modo de execução, nesse caso é webhook, tá bom? Ele traz onde que aconteceu esse erro, então, no HTTP request. Se eu tivesse renomeado, tivesse colocado ali, sei lá, chamada pré-evolution, ele colocaria esse nome aqui, tá bom? Então eu saberia exatamente qual o node que aconteceu o erro e conseguiria reconhecer até sem abrir o N8N para saber qual erro que foi, ok? Aqui embaixo ele me traz a mensagem que nesse caso eu estou fazendo uma requisição para uma feature, para uma resource que não existe, tá bom? Que não pode ser encontrada. E aqui embaixo eu tenho o meu workflow erro. Então eu tenho o nome do fluxo e eu também tenho o link do meu fluxo. Perfeito? E em seguida eu tenho aqui o meu envio de mensagem. Nesse caso eu coloquei Evolution API, mas o ideal é que você coloque mais de um serviço, tá bom? Então vou mostrar aqui no fluxo para vocês, ó, pode abrir o editor. E aqui o ideal é que você marque 2 coisas. Vem nesse node da Evolution, vem em Settings e coloque on error continue. Ou seja, se acontecer algum erro, ele vai continuar o meu fluxo e ele não vai parar aqui. E com isso, a gente coloca aqui, por exemplo, um Gmail, para a gente enviar um e-mail. Então, vamos colocar aqui um Send a Message. A gente poderia também colocar um Telegram. Vem aqui em Telegram e vem aqui, ó, Send a Text Message. Ou seja, e também habilita, por exemplo, no e-mail, em Settings, on error continue, para ele continuar e sempre te avisar. Se acontecer erro na Evolution, você recebe comunicado no e-mail. Se acontecer erro no e-mail, você recebe comunicado no Telegram, tá bom? É exatamente isso que você precisa para estar sempre sendo notificado, mesmo que aconteça, por exemplo, um erro na Evolution, ele avisa no e-mail e no Telegram. Se acontecer um erro na Evolution e no e-mail, ele te avisa no Telegram. E se acontecer um erro nos 3, aí eu falo para você ir para a igreja e se benzer, porque tá difícil a situação, viu? Mas beleza. Basicamente, esse fluxo aqui, essas configurações e esse fluxo são os essenciais que você precisa para fazer tratamento de erro no N8N, tá bom? Em cada recurso essencial que você tiver no seu fluxo, você precisa ter essa configuração, tá? Para avisar, para tentar novamente, para continuar o seu fluxo através de um outro sistema ou algo do tipo, para que você não fique na mão, tá bom? Nem você e nem o seu cliente. E você também precisa ter aqui esse gatilho de erro, tá? Ou seja, aconteceu algum erro, ele vai te notificar. Então você precisa disso aqui. E agora chegou a parte boa. Você vai receber esse fluxo aqui embaixo que você está vendo, que faz o aviso de erro para você, clicando aqui embaixo no link para baixar esse template, tá bom? Então você pode vir aqui, por exemplo, no Edit Fields, ok? E a única configuração que você precisa fazer é essa daqui, ó. Abre o seu Edit Fields e aqui,
nessa URL da execução, você vai pegar essa URL do seu N8N. Então, no meu caso, é n8neditor.lucasevande.com. Então, você copia aqui e coloca aqui, tá bom? Coloca aqui no seu fluxo. Eu vou remover para você editar aí o seu. E aqui embaixo, você também coloca no seu workflow. Então, vem aqui e substitui com a sua URL aqui do N8N, tá bom? Por que isso? Quando você coloca aqui essa informação, ó, que nem eu vou colocar aqui, percebe que aqui do lado ele já muda. Ele já me entrega essa URL aqui, n8neditor.lucasevande, workflow e esse ID, que é o ID do meu fluxo. Então, se você recebe, por exemplo, no WhatsApp, no e-mail, você vai receber esse link, você pode copiar ele e colar no seu navegador, que ele já vai abrir o N8N exatamente no fluxo em que aconteceu o erro, ó, como é esse caso aqui, tá bom? Como eu ainda não atualizei, ele não está atualizado. Mas você também consegue até mesmo a URL da execução. Então, se eu substituir aqui em cima, por exemplo, ó, deixa eu só colocar aqui o meu domínio, eu posso copiar aqui do lado, tá? No seu caso, como vai chegar por e-mail ou algo assim, você consegue só colar. Nesse meu caso, eu tenho que copiar aqui e eu posso colocar aqui em cima para abrir essa execução, ó. E perceba que ele já veio para essa execução onde aconteceu o erro, tá bom? Então, isso daqui é um recurso muito legal para você sempre ser notificado e conseguir abrir com facilidade quando acontecer algum erro no seu fluxo. Então, ó, lembrando, você vai receber o template para baixar esse fluxo aqui de erro, tá bom? Eu vou deixar somente com a Evolution aqui para você. Você abre aqui o node da chamada API e modifica colocando a sua instância da Evolution, colocando o nome da sua instância, tá bom? E a sua chave API, ok? E aí, se você quiser, você pode colocar e-mail, colocar o Telegram, colocar outros sistemas e eu recomendo que você faça isso, ok? E lembra também de mudar aqui na sua mensagem a sua URL do N8N, tá? Então coloca aqui o seu domínio do N8N. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Cara, eu sei que pode parecer algo bobo, pode ser algo meio chato, digamos assim, mas a verdade é que isso daqui é muito importante, tá bom? Isso daqui é o que diferencia, por exemplo, uma pessoa que cobra 5 mil por um fluxo de uma pessoa que cobra 10 mil reais, tá bom? E Lucas, só isso daqui? Claro que não. É uma questão de oferta, uma questão de posicionamento, uma questão de como você se porta perante o seu cliente, ok? Mas, se você tem a confiança de dizer para o seu cliente que o sistema que você está vendendo para ele vai funcionar independente de tudo e que, se acontecer algum erro, você que vai avisar ele e não ele que vai avisar você, tá bom? Porque isso é algo que eu vejo acontecendo muito. O cliente que vai avisar você que deu algum erro, o cliente vai falar, ei, o agente aqui não está respondendo, ei, eu não recebi o relatório aqui que eu precisava receber. Tal. Isso daqui é um erro muito grande. Não pode ser o seu cliente que te avisa que o seu sistema está dando erro. Tem que ser você que fala, ó, aconteceu algum erro aqui, eu estou investigando, tá bom? E eu já te trago alguma atualização. Isso daqui é muito importante, isso é algo que muda o seu jogo, tá? Pode ser que nunca aconteça? Pode ser que sim. Mas se acontecer, e é o mais provável, o seu cliente vai ver um baita valor em você, ele vai ver um baita profissional que, em vez de ficar esperando ele te avisar, você mesmo foi proativo, viu que teve um erro, avisou para ele e conversou com ele, tá bom? E isso, coloca a sua bola aqui, ó, lá em cima. O seu cliente vai te achar o máximo, tá bom? Então você precisa ter esse tratamento de erro aqui, você precisa ter esse fluxo aqui para garantir que o seu sistema, as suas automações, os seus agentes de IA são os mais robustos e os mais confiáveis possível, tá bom? Então, lembrando novamente, você tem acesso ao template aqui embaixo e não esquece de curtir esse vídeo e já me seguir para ter acesso a mais conteúdos como esse de N8N.